Você já se deitou cansado, mas sua mente continuou acordada como se o dia ainda não tivesse terminado? Já sentiu aquele peso que não é físico, mas parece apertar o peito, turvar os pensamentos e sugar a sua energia, mesmo quando você não fez nada além de existir? A ansiedade tem sido uma realidade para milhões de pessoas. Uma inquietação mental que esgota, silencia e muitas vezes nos faz sentir perdidos dentro de nós mesmos. Mas, e se, em meio a esse caos mental, ainda houver espaço para algo maior? Para uma fé que não impõe, mas acolhe. Para uma espiritualidade que não exige respostas, mas oferece presença. Neste vídeo, vamos conversar sobre o que acontece dentro da gente quando tudo parece fora de lugar. Sobre como o silêncio de Deus, às vezes, não significa ausência, mas sim um processo de cura acontecendo por dentro. Vamos falar sobre o desgaste mental que vem de tentar controlar tudo e o alívio que pode vir da entrega. Entrega a algo maior que nós, entrega ao chamado de Deus. Se você sente que sua mente está cansada, que sua fé está confusa ou até distante, este vídeo é para você. Vamos juntos. Vivemos dias em que o cansaço mental parece ter se tornado o estado padrão da existência. Não é apenas o esgotamento físico após uma jornada longa, mas uma exaustão que vem de dentro, silenciosa, difícil de explicar. A mente cansada não grita, mas sussurra dúvidas, insônias, pensamentos acelerados e sentimentos de inadequação. É o tipo de cansaço que não passa com uma noite de sono. E muitas vezes nem sabemos mais de onde ele vem. Parte desse peso mental vem da constante pressão para dar conta de tudo, para ser produtivo, para manter uma imagem, para responder às expectativas externas. E mais cruel ainda, as expectativas internas. O preciso melhorar, não estou fazendo o suficiente, ou algo está errado comigo, se tornam mantras tóxicos que ecoam na mente. Mas existe um espaço silencioso dentro de cada um de nós que ainda resiste ao caos. É nesse lugar que muitas vezes sentimos uma presença suave, misteriosa, reconfortante, algo maior que nos convida a descansar, não só fisicamente, mas espiritualmente. A fé pode ser esse lugar de refúgio, um espaço interno de aceitação, onde podemos ser vulneráveis sem medo e onde o cansaço da mente encontra alívio não na negação da dor, mas na esperança de que não estamos sozinhos, mesmo quando tudo parece escuro. Se essa mensagem falou com você de alguma maneira, eu te convido, de coração, a curtir esse vídeo, se inscrever no canal Memórias da Alma para seguir caminhando ao nosso lado nessa jornada de fé. Há momentos em que orar se torna difícil. Palavras que antes fluíam com facilidade, agora parecem presas na garganta. A mente divaga, o coração está inquieto e o silêncio se torna mais presente do que qualquer súplica. Muitos veem isso como sinal de fraqueza espiritual, mas na verdade, esse silêncio pode ser uma das formas mais profundas de conexão com Deus. Quando a oração muda, quando ela deixa de ser um discurso e se transforma em um silêncio carregado de sentimento, estamos, na verdade, atravessando uma fase de maturidade espiritual. Nem sempre precisamos falar para sermos ouvidos. Às vezes, o silêncio é a única linguagem possível para uma alma cansada, ferida ou confusa. Esse silêncio, por mais desconfortável que seja no início, pode se transformar em um lugar de cura, porque é nele que enfrentamos a verdade sem máscaras. É nesse espaço quieto que ouvimos o que realmente importa, inclusive aquilo que fugimos por tanto tempo. Não se trata de abandonar a oração, mas de perceber que ela também pode acontecer em forma de presença. Estar ali, inteiro, mesmo sem palavras, já é uma forma de clamar. E esse clamor silencioso, muitas vezes, é mais poderoso do que qualquer grito. É onde a alma se despe e onde o sagrado se faz próximo, mesmo sem dizer nada.
A cura interior raramente acontece em meio ao barulho. Muitas vezes ela se inicia de forma tão sutil que nem percebemos. A alma, aos poucos, vai sendo tocada não por grandes manifestações, mas pelo silêncio profundo que nos convida a olhar para dentro, a sentir e a encarar aquilo que evitamos por tanto tempo. É nesse silêncio que começamos a perceber pequenas mudanças. Uma ansiedade que diminui, uma angústia que já não aperta tanto o peito, uma lembrança dolorosa que já não machuca como antes. Essas transformações, silenciosas e lentas, são sinais de que algo está sendo restaurado em nós. Não é uma cura instantânea, milagrosa ou espetacular. É um processo íntimo, respeitoso com o tempo de cada um. Às vezes, envolve lágrimas caladas no meio da noite, outras vezes, uma paz inesperada no meio do caos. E ainda que não consigamos explicar ou compreender totalmente, sabemos, em algum nível, que algo está sendo costurado dentro da gente. Esse silêncio é sagrado. É nele que a presença divina se manifesta não com palavras, mas com consolo, com acolhimento, com aquela sensação de que, mesmo no escuro, não estamos sozinhos. A cura começa aí, no espaço onde finalmente deixamos de lutar contra o que sentimos e nos permitimos apenas existir. Existe uma ideia equivocada de que ter fé significa não sentir dor, não se abalar, não sofrer. Como se confiar em Deus fosse uma blindagem contra o sofrimento. Mas a verdade é que a fé genuína não nos isenta das dores da vida. Ela nos sustenta dentro delas. A fé é o que nos permite continuar mesmo quando tudo desmorona. Não é um botão que desliga a tristeza, a ansiedade ou o medo, mas sim um alicerce interno que nos ajuda a não sermos consumidos por essas emoções. É o que nos lembra que, apesar da dor, ainda há um caminho, ainda há sentido, ainda há presença. Sentir dor não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de humanidade. A fé, longe de nos tornar insensíveis, nos torna mais conscientes, mais abertos, mais capazes de acolher o que está acontecendo dentro de nós sem desespero. É a coragem de permanecer com o coração aberto, mesmo quando ele está ferido. A fé não nega a realidade, ela a abraça com esperança. Não é sobre estar sempre forte, mas sobre acreditar que mesmo na fraqueza, há algo que nos sustenta. E que essa dor, por mais profunda que seja, não será o fim da nossa história. Muitas vezes, pensamos que existe uma forma certa de orar, como se fosse necessário um roteiro específico, palavras bonitas ou uma postura perfeita para sermos ouvidos. Mas a verdade é que as orações mais transformadoras, mais profundas, são aquelas nascidas da sinceridade crua da alma. Não são as mais longas, nem as mais eloquentes, mas sim as mais verdadeiras. A oração que cura não é a que busca impressionar, mas a que desnuda o coração. É aquela feita com lágrimas, com a voz embargada, com silêncios cheios de significado. Às vezes, nem conseguimos falar, só suspirar. E isso basta. Porque orar é, antes de tudo, estar presente. É colocar para fora o que pesa, o que dói, o que angustia, sem medo de julgamento. A verdadeira oração nasce da entrega. É quando não pedimos por perfeição, mas por paz. Não exigimos respostas imediatas, mas buscamos consolo. É ali, nesse espaço de total vulnerabilidade, que a cura começa. Não porque a realidade muda instantaneamente, mas porque nós mudamos por dentro. Ganhamos força, clareza, esperança. A oração sincera é um abraço invisível, um espaço onde podemos ser quem realmente somos, com toda dor, confusão e esperança. E é nesse tipo de oração que a alma encontra descanso e cura. Existe uma ideia equivocada de que, se temos fé, não podemos sentir ansiedade. Como se a crença em Deus fosse uma espécie de escudo emocional que nos impede de viver angústias, medos ou dúvidas.
Mas essa ideia só serve para aumentar ainda mais o sofrimento de quem já está lutando contra a ansiedade. Afinal, além de sentir-se mal, a pessoa ainda se culpa por não ter fé suficiente. A realidade é que ansiedade e fé podem sim coexistir. Ter fé não nos desumaniza. Continuamos a ter corpo, emoções, hormônios, vivências traumáticas, incertezas, e tudo isso pode gerar ansiedade. A fé não nos afasta da dor, ela nos ajuda a atravessá-la. Acreditar em algo maior, confiar que existe um propósito ou uma direção, não elimina o caos, mas oferece luz no meio dele. Reconhecer que você sente ansiedade não te faz menos espiritual, menos consciente, menos digno. Te faz humano. E é nesse encontro entre a nossa fragilidade e a confiança no invisível que a fé se torna real. Não uma teoria, mas um apoio prático para os dias difíceis. Aceitar que a ansiedade pode caminhar ao lado da fé é libertador, porque ao invés de lutar contra si mesmo, você aprende a se acolher. A fé, nesse contexto, não é uma negação do que sentimos, mas uma resposta amorosa. Mesmo com medo, eu sigo. Mesmo com dúvidas, eu confio. Mesmo tremendo, eu caminho. Muitas vezes, quando pensamos em fé ou em orações, imaginamos grandes pedidos, milagres grandiosos ou mudanças drásticas. Porém, a transformação começa exatamente pelo contrário, nas pequenas coisas do dia a dia. Começar a orar por pequenas coisas é um gesto simples, mas poderoso, que pode mudar a forma como nos conectamos com nossa espiritualidade e como enfrentamos a ansiedade. Quando começamos a trazer as pequenas preocupações, os detalhes corriqueiros da vida, as simples bênçãos e dificuldades para um espaço de oração ou meditação, criamos um hábito que nos ancoram no presente. Essa prática nos ajuda a perceber que a fé não é algo distante, reservado para momentos extraordinários, mas sim uma companhia constante, um diálogo contínuo que acolhe tudo o que somos e vivemos. Pedir ajuda, pedir calma, pedir clareza, mesmo que para coisas que parecem pequenas ou até insignificantes, nos ensina a cultivar uma relação de intimidade e confiança com aquilo em que acreditamos. Isso pode ser fundamental para quem sofre de ansiedade, pois muitas vezes a mente se perde em preocupações amplas e nebulosas, e focar nas pequenas orações traz de volta o controle e o conforto. Além disso, orar por pequenas coisas cria um ciclo de gratidão e reconhecimento. Cada pequena resposta, cada momento de alívio ou luz, reforça a conexão e traz um sentimento de esperança, fortalecendo a saúde mental e espiritual. Não se trata de esperar soluções milagrosas, mas de encontrar significado e suporte nas coisas simples e cotidianas. Ter confiança no processo da vida é um convite para abraçar a incerteza sem deixar que ela nos paralise. Em tempos de ansiedade e dificuldades, essa confiança se torna um pilar fundamental para manter o equilíbrio emocional e a saúde mental. Confiar no processo não significa ignorar os desafios ou fingir que tudo está bem. Significa reconhecer que a vida é feita de ciclos, altos e baixos, aprendizados e transformações. Quando cultivamos essa confiança, aprendemos a observar as situações sem o peso da expectativa imediata. Entendemos que cada experiência, mesmo as dolorosas ou confusas, tem um propósito e faz parte de um caminho maior que muitas vezes não conseguimos enxergar de imediato. Essa visão amplia nossa capacidade de resiliência, pois nos permite aceitar que a vida não é controlável em todos os seus aspectos, mas que podemos encontrar paz mesmo na incerteza. Essa confiança é um tipo de entrega consciente, uma atitude de fé inabalável. É uma conexão com algo maior.
um sentimento de que não estamos sozinhos e que tudo o que acontece contribui para o nosso crescimento, mesmo que demore a se revelar. Isso ajuda a aliviar a ansiedade, que muitas vezes nasce da necessidade de controlar o futuro ou de temer o desconhecido. Praticar a confiança no processo da vida também significa cuidar de si mesmo com paciência, respeitar os próprios tempos e reconhecer que a jornada é única para cada pessoa. É um convite para caminhar com esperança e serenidade, valorizando cada passo e entendendo que a vida é feita de momentos que juntos constroem a nossa história. Chegar até aqui mostra que você já deu um passo importante. Buscar entender e cuidar da sua saúde mental, mesmo em meio às ansiedades e desafios que a vida traz. Lembre-se que, independentemente do momento que você esteja vivendo, existe sempre uma luz no fim do caminho. Uma força interior que pode ser nutrida com paciência, fé e autocuidado. A caminhada nem sempre é fácil, mas cada pequeno passo que você dá conta, e mais do que isso, transforma. Confie que dias melhores estão a caminho, mesmo quando parece que tudo está confuso ou pesado. Essa confiança é um abraço gentil que você pode dar para si mesmo. Um convite para se permitir descansar, recomeçar e seguir com coragem. A jornada é sua e nela cabe o tempo que for preciso para florescer. Não se esqueça, você não está sozinho. Conectar-se com essa força maior que habita em cada um de nós pode trazer serenidade e esperança, guiando seus passos com leveza, mesmo quando o caminho parecer incerto. Que a paz, a fé e o amor acompanhem você sempre. Se essa mensagem fez sentido para você, curta esse vídeo. Inscreva-se agora mesmo no canal Memórias da Alma. Escreva nos comentários qual parte mais te marcou. E compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra. Talvez, através de você, Deus responda à oração de alguém hoje. Muito obrigado por estar aqui, cuidando de você. Até o próximo vídeo, com ainda mais luz e aprendizado.